Graça e paz a todos. Vamos cantar ao Senhor, amém? O céu em meu coração, a festa da redenção. Deus vive dentro de mim, estou em Cristo. De Cristo recebo poder, seu nome para desfazer as obras de Satanás e libertar os homens. O céu em meu coração, o céu em meu coração, a festa da redenção. Deus vive dentro de mim, estou em Cristo. De Cristo recebe poder, de Cristo recebe poder, seu nome para desfazer as obras de Satanás e libertar os homens. Estou ungido com a unção de Cristo, não tenho medo, eu vivo pela fé. Levanto o meu louvor, exalto a palavra, a vida eterna de Deus eu recebi. Mais uma vez o céu em a festa da redenção. Cante isso. Deus vive dentro de mim, estou em Cristo. De Cristo recebe poder, seu nome para desfazer as obras de Satanás, libertar os homens. Estou ungido com a unção de Cristo. Você também, amém? Não tenho medo, eu vivo pela fé. Levanto o meu louvor, exalto a palavra, a vida eterna de Deus eu recebi. Estou ungido com a unção de... Queria que você cantasse isso, amém? Não tenho medo, não tenho medo, eu vivo pela fé. Levanto o meu louvor, exalto a palavra, a vida eterna de Deus eu recebi. A vida eterna de Deus eu recebi. Vamos cantar mais uma vez, estou ungido. Estou com a unção de Cristo. Não tenho medo, não tenho medo, eu vivo pela fé. Levanto o meu louvor. Quem está andando em fé, sempre tem um louvor nos seus lábios. Sempre tem louvor e gratidão na sua boca. A vida eterna de Deus eu recebi. Estou ungido com a unção de Cristo. Não tenho medo, eu vivo pela fé. Levanto o meu louvor, exalto a palavra, a vida eterna de Deus eu recebi. A cura eterna de Deus eu recebi. Prosperidade eterna de Deus eu recebi. A salvação de Deus eu recebi. Para terminar, a vida eterna de Deus eu recebi. Aleluia!
Deus. Deus é bom. Graça e paz a todos. Como está a semana de vocês? Com certeza, independente de, estamos provando do cuidado e da bondade do Senhor, né? Então eu quero dizer boa noite a todos que estão nos assistindo mais uma vez e aqueles que estão aí que não são membros da Igreja Verbo da Vida Morumbi, mas estão entrando para ter esse tempo com a gente. Sejam bem-vindos. Queria pedir para os irmãos do Verbo da Vida Morumbi divulgar. Nós estamos no Facebook também, tá? No Facebook da igreja, tá ao vivo lá também. Então divulgue aí, por favor, para outras pessoas, para que eles possam acompanhar também com a gente, né? Deus é bom. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Vocês estão me ouvindo bem aí? Alguém pode me dar um feedback do áudio? Se a mensagem está tudo ok aí. Glória a Deus. A Adriana está no Facebook ali, mandou uma boa noite, pastor. Tudo bem, Adriana? Manda um abraço pro maridão aí, Geraldo. Deus é bom, aleluia. Então, irmãos, eu não sei se você está com a sua Bíblia aí, mas eu quero ler um texto com você e a gente vai falar um pouquinho sobre doutrina hoje, né? Sobre a importância da palavra. E ok, Evandro, obrigado aí. Áudio e imagem excelente, muito bom. Deus é bom. Então vamos lá. Pega a sua Bíblia, por favor. Olha aí, ó. Faz uma confissão de fé aí. Diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Deus falou, eu creio. E assunto encerrado. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus é bom. Nós vamos abrir em Hebreus, no capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Então, por favor. Quem está com a Bíblia aí? Deus é bom. Então, nós vamos ler a partir do versículo 11 de Hebreus capítulo 5, amém? Estão prontos? Então vamos lá. A Bíblia diz assim: há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito. De fato, você precisa ler os primeiros capítulos de Hebreus, né, para entender o contexto. Mas ele continua dizendo: há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A esta altura, já deveriam ensinar outras pessoas, e no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Eu vou repetir isso aqui. A esta altura, versículo 12 de Hebreus 5, já deveriam ensinar outras pessoas, e no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Irmãos, eu gostaria que, se você está acompanhando aí, pegue a Bíblia. O que nós vamos falar hoje é muito interessante, muito importante. Não que nas outras lives não seja, né? Mas você vai gostar muito do que a gente vai abordar hoje, tá? Então pega a sua Bíblia, o seu tablet, o seu celular. Deus é bom. O Geraldo entrou. Giovana Penteado. Um abraço, Giovana. Um abraço na filhona. Muita gente linda entrando aí, ó. Muita gente querida.
Muito bom. Então olha que interessante esse texto, irmãos, de Hebreus, capítulo 5, e o que ele fala aqui, né? Ele usa, falando da palavra de Deus e do ensino da palavra de Deus, ele diz que existe, para quem é inexperiente ou para quem está começando a ouvir os princípios da palavra, a doutrina de Cristo, existe o leite, né? Ele compara o ensino como leite, porque a pessoa é nova na fé, ela é bebê na fé. Então ela precisa de leite, né? Há outros textos que falam também algo muito parecido. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 e 2, Paulo diz assim: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a criança em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido. Por quê? Porque Paulo não queria? Porque ele não sabia? Não, porque ainda não podia suportá-lo. E ele diz: nem ainda agora vocês podem suportar. Então, o ponto que eu quero passar aqui é que a Bíblia ela deixa bem claro que quando uma pessoa nasce de novo e ela é nova na fé, então há princípios da Bíblia, né? Há ensinamentos básicos da Bíblia que essa pessoa precisa aprender. E esses ensinamentos básicos, vamos dizer assim, os primeiros passos na fé, é assim? A Bíblia compara isso como leite, né? Veja que de maneira alguma está desqualificando o leite, porque é a mesma doutrina, é a mesma palavra, mas a Bíblia diz que para esses que são novos na fé, você tem que dar alimento, você tem que ensinar as doutrinas básicas, né? Ele compara isso como leite, alimento para o crescimento de quem é recém-nascido. Agora ele está fazendo uma comparação com uma verdade espiritual. Mas ele também diz que, devido ao tempo, né, conforme o tempo vai passando, é esperado que haja crescimento espiritual. E aí sim, nós vamos poder colocar e provar de alimento sólido. Não é isso que ele diz? Ele diz, quem se alimenta de leite ainda é criança na fé. Né? Paulo falou aqui em 1 Coríntios, que eu li para você: eu não pude falar com vocês como espirituais, e sim como crianças. Eu dei leite para vocês beber. Ele estava falando de um ensinamento, né? Então tem muita verdade na palavra de Deus, tem muita doutrina boa na palavra de Deus, mas veja que nós temos que tomar um cuidado, né? Principalmente com aqueles que nascem de novo, aqueles que são novos na fé. Nós precisamos colocar fundamentos básicos para que eles entendam outras doutrinas que vão vir depois. Então isso é muito importante. Um outro texto que eu gosto de ler também é 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. A Bíblia diz assim, desejai ardentemente, e ele está falando para quem é novo na fé, né? Para desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. E ele diz, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Então, mais uma vez, mais um texto, né? 3 textos aí. Hebreus capítulo 5, 1 Coríntios que nós lemos, né? E agora aqui em Pedro, ele comparando essas verdades básicas com leite. E eu queria passar isso para você, irmãos, e é daí que a gente vai comentar algumas outras coisas. Quando uma pessoa nasce de novo e ela começa a se alimentar da palavra de Deus e aprender esses fundamentos básicos da palavra, isso é muito importante e é necessário a pessoa estar muito linkada nisso, muito firme. Veja que Pedro diz para desejar ardentemente, porque esse leite ele produz crescimento, não é assim? Faz a comparação aí, quem é mãe, seu filho nasceu, né, seu bebê, e você amamentava, né? Aquele leite era suficiente para manter aquela criança bem alimentada. Mas a criança cresceu. E agora vem alimentos mais sólidos, não é assim? O mesmo processo é na vida espiritual. Mesma coisa na vida espiritual. E aí eu quero
passar algo aqui, uma questão que eu sempre aconselho e eu sempre converso com alguns irmãos, né? As pessoas, elas, quando aceitam Jesus e começam a ler a Bíblia, começam a ouvir princípios da Bíblia, as pessoas rapidamente já, algumas, né, querem ir para alguns assuntos e algumas doutrinas que, vamos dizer assim, já são alimento sólido. E essas doutrinas, para elas serem compreendidas, você precisa de um fundamento antes, para que essas doutrinas possam ser compreendidas, né? Então as pessoas, elas, muitos querem mergulhar em alguns assuntos e se esquecem do leite, se esquecem do início, de doutrinas básicas. Veja que ele diz aqui, em Hebreus capítulo 5, ele diz assim, a esta altura, né? Ele está trazendo uma correção para pessoas que já há algum tempo são cristãos, mas que não saíram do lugar. E ele diz assim, a esta altura, vocês já deveriam ensinar outras pessoas. E, no entanto, vocês precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Olha que interessante. Então, devido ao tempo decorrido, se espera crescimento. Veja, não é normal, né? Vamos supor que você... Eu tenho um filho, né? Ele completou 20 anos de idade. Então, quando meu filho era pequenininho, eu carregava ele no colo, eu dava leitinho, eu dava papinha. Imagine agora meu filho completou 20 anos de idade e eu dando mamadeira para ele, leitinho. As pessoas vão falar, bom, o filho do pastor Esdras, né? Ele tem algum tipo de problema, porque não é normal. Na idade que ele está, devido ao tempo decorrido, ele está novamente, ele está tomando leitinho, ele está tomando papinha, né? Às vezes tem que levar ele no colo. Então, é algo muito sério que o autor de Hebreus está dizendo aqui, o que Paulo diz em Coríntios e o que Pedro diz aqui, né? Ele está dizendo, olha, há uma fase onde você é bebê na fé e você precisa de leite. Alimento sólido não vai funcionar porque você não vai compreender. Porque para quem é novo, há algumas doutrinas que são difíceis de explicar. E essa dificuldade está no fato de que, para você compreender, mais uma vez eu digo, certos padrões de doutrina, você precisa ter um fundamento. Não é assim? Desculpa estar sendo... repetindo muito, mas vocês vão entender onde eu vou chegar. E onde eu quero chegar, irmãos, é muito simples. Não queime etapa. Não queime etapa. Não se compare. Deus não está comparando você com nenhum outro filho dele, nenhum outro cristão, né? Eu tenho 3 filhos, eu crio eles de maneira diferente. São 3 anos de idade de um para o outro. E eu não posso criar a Yasmin. Tem coisas que não é da idade dela. Do mesmo jeito que eu crio o Mateus, que já tem 6 anos a mais. Entende? Então o Mateus tem conversas que ele já compreende, já é da idade dele. E tem conversas que ainda não é da idade da Yasmin. Então Deus, ele tem esse cuidado. Olha só, irmãos, o cuidado de Deus. Deus levantou ministros. Os ministros, eles são seres humanos normais, né? Eu sou um deles, ministro. Estou aqui ministrando para você. Mas você reconhece, há uma unção de Deus sobre esses ministros. E esses ministros é para te servir. Você já foi no restaurante? Já foi no restaurante? Não tem o garçom? Quando o garçom vem com a refeição, tem lá o chefe de cozinha, alguém que prepara a comida, não é assim? A mesma coisa na igreja. O povo está ali para te servir, você senta lá para ser alimentado, né? E só pode ser Deus nesse negócio, porque é um prazer poder servir, irmãos. Vocês não entendem a alegria que é para um ministro poder ministrar a palavra e ver pessoas crescendo na fé, né? Então, se você é novo na fé, não se compare com ninguém. Vá, pegue os princípios básicos da Bíblia, estude eles, fique bom neles. Nós vamos falar sobre esses princípios já já. Fique bom neles. São esses princípios que vão te ajudar. Agora, se você já tem um tempo na fé, e esses princípios básicos que nós vamos citar aqui, você tem dúvida dele, então está na hora de você acordar. Por quê? Porque eu quero trazer a exortação que Paulo trouxe aqui. Devido ao tempo decorrido, já era para você estar ensinando. E aqui ele não está dizendo da unção de mestre, né?
que você é chamado nos 5 dons ministeriais ou que você é um pastor, às vezes você não tem um chamado nos 5 dons ministeriais, mas todo cristão, ele pode ensinar, porque ele vai aprendendo fundamentos da palavra. Não só ele aprende mentalmente, ele aprende, ele absorve no seu espírito, ele renova a mente dele e ele passa a viver isso. Então há 2 maneiras que um cristão ensina, presta atenção nisso. Uma é com a vida, a própria vida que ele vive, ele já ensina. Não tem como negar isso. Se você não está causando algum impacto por onde você passa, nos seus clientes, na sua empresa, se você não está causando nenhum impacto, se você está vivendo igual a todo mundo, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. O cristão, ele ensina, ele quieto, só por causa das atitudes dele, ele ensina. Por quê? Há um procedimento que, eu não estou falando aqui de uma regra, de faz isso, não faz isso. Não, isso aí, não é assim que Deus opera. Deus não te obriga, Deus te inspira. Por que Ele te inspira? Porque a inspiração dele é o caminho para a verdadeira vida. De fato, não tem vida se Deus não estiver envolvido. E eu quero dizer para vocês, todos que estão nos assistindo aí, que Deus não é a placa de uma igreja. Deus é vida, Deus é inspiração. Novo nascimento significa que uma nova vida começou e agora você está sendo inspirado por Deus. Isso significa ser inspirado pela palavra dele. Amém? Então, para aqueles que já estão ouvindo a palavra há algum tempo, é muito importante, meu irmão, que você olhe para o tempo que você tem de cristão e que você veja em si mesmo maturidade, se houve crescimento. Se você nasceu de novo e você está ouvindo a palavra por algum tempo, então você não tem mais prazer no pecado, você não fala de qualquer maneira, você tem consideração por princípios da Bíblia, como por exemplo submissão à autoridade, você entende o caráter de Deus, você sabe que Deus não está no negócio de bagunçar, de destruir, mas Deus está construindo, estamos sendo reconstruídos por Ele. Você sabe que Deus é o autor da vida, Deus é o autor da bênção. Você sabe que Deus não está por aí colocando doença nas pessoas, pelo contrário. Amém? Ele está trabalhando para desfazer o mal que foi feito. Não é assim? Por meio da igreja. O próprio Jesus, quando esteve na terra, foi assim que ele operou, desfazendo as obras do diabo. Então, mais uma vez eu digo, antes da gente continuar o texto, se eu sou bebê na fé, então eu preciso aprender os conceitos básicos da Bíblia, as doutrinas básicas, e nós vamos falar sobre elas daqui a pouco aqui, tá bem? Não, claro que eu vou citar, não vou conseguir falar sobre todas elas, mas a gente vai continuar em uma outra live. É isso aí. Agora, se o tempo passou e você está ouvindo a palavra, então a Bíblia diz, avalie você mesmo se você está na fé, né? Quando nós batemos no peito e dizemos, eu sou da fé, e nós somos da fé, graças a Deus. Mas há uma responsabilidade de dizer isso. Quando eu digo eu sou da fé, significa que eu estou crendo com o meu coração, eu estou confessando com a minha boca, e há também um padrão de conduta, né? Porque a fé também age, há uma ação correspondente que é possível ver. Enfim, então eu creio que é isso que o autor de Hebreus também está falando aqui, né? É claro que é muito sério a correção que o autor está dizendo aqui, né? Ele está dizendo, tem muita coisa que eu gostaria de explicar, tem muito mais coisa para explicar, né? Ele vem falando de coisas maravilhosas aqui, depois você vai ler os primeiros 5 capítulos de Hebreus e você vai ver quanta coisa linda. E ele vai dizer, agora, são difíceis de explicar, tem muita coisa para ensinar, elas são difíceis de explicar. Eu acho que não é porque o autor não sabia, é porque explicar algumas coisas para quem ainda não tem maturidade para ouvir ou não tem alguns princípios básicos da palavra, fica um pouco complicado, né? Então talvez fique um pouco difícil. É aquilo que eu disse, para você aprender certos fundamentos da palavra, existem doutrinas que vêm antes, né? Que elas vão dar suporte para esses fundamentos. Então, ele diz, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. Olha que interessante, irmãos. Eu estou aqui ministrando a palavra para você e há 2 responsabilidades aqui. A minha de ministrar a palavra
e é a sua de ouvir. E a Bíblia diz, vede como ouvis. Mas a Bíblia também diz para aqueles que ensinam que eles devem estar bem preparados, eles devem se esmerar no ensino. Há uma responsabilidade. O Evangelho é um só, não é assim? Então, nós como seres humanos precisamos estudar, tanto quem vai ministrar se preparar e quem vai ouvir. Há uma maneira correta de você ouvir a palavra de Deus, né? E quando eu digo isso é porque o coração tem que estar envolvido. Todo o seu ser tem que estar envolvido. Já que o lugar que a semente da palavra tem que cair é no bom solo do seu coração. E Jesus falou, a semente da palavra caindo no bom solo do coração, ela vai produzir. Presta atenção, não duvide disso. Já tá garantido. Ela vai produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Meu Deus do céu. É bom demais, irmãos, ouvir a palavra. Eu me lembro, irmãos, no ano de 2002, quando eu comecei a ouvir a palavra da fé, de fato o Evangelho, a palavra de Deus, e eu comecei a me despertar, porque eu orava ao Senhor dizendo, Pai, eu quero aprender mais, tem mais do Evangelho, não é só isso. Eu acho que é um clamor dentro de muitos cristãos, né? Olha, o Evangelho não é só isso, tem mais. Irmãos, eu não sei tudo, mas assim, de 2002, 2003, quando eu comecei a ouvir até agora, meu irmão, quanto crescimento, quanta coisa linda. Sabe que eu tentava fazer na minha força, eu sou crente, e eu não entendia que basta a luz entrar, as trevas saem. E a palavra é luz. Amém, irmãos? Basta você compreender e dar acesso à bênção que já está disponível, a maldição sai, irmãos. Então fica mais fácil, né? Entenda que há um poder muito grande por detrás da palavra. E isso é um outro assunto, meu Deus do céu. Deixa eu seguir aqui para mim concluir o que está no meu coração. Então, antes da gente continuar lendo aqui, nós vamos entrar em Hebreus capítulo 6, versículo 1. Eu queria que você ficasse conectado nisso, né? Mais uma vez eu digo, alguns irmãos me ligam, pastor, eu quero saber sobre isso. E aí quando eu converso com essa pessoa, eu vejo que tem preceitos básicos da palavra que essa pessoa não sabe. Não sabe. Então ela precisa saber. Ela precisa estudar um pouco sobre o caráter de Deus, para entender que Deus não dá aquilo que Ele não tem, aquilo que Ele não é. E Deus é luz e nele não há trevas. Não é assim? Mas e Jó? Mas e... Então, você vai ter que aprender como compreender essas verdades, né? E eu queria te dizer que a doutrina, a palavra, o ensino da palavra está centrado na pessoa de Cristo. Amém? Tudo aponta para Ele. A Bíblia fala sobre a redenção do homem, mas a pessoa central da Bíblia é Cristo. E você precisa compreender isso. Amém? Então, aí ele diz, no versículo 7, vocês ainda estão precisando de leite. Então a correção que ele está trazendo é pessoas que já estão há algum tempo no Evangelho, ouvindo a palavra de Deus, mas que ainda continuam precisando de leite. Tem dúvida de assuntos básicos da Bíblia, ou não estão vivendo e praticando assuntos básicos da Bíblia. E não há problema nenhum, irmãos. Ninguém aqui está para acusar. Vamos dar leite de novo. Mas como eu usei o exemplo, eu tenho um filho que completou 20 anos de idade. Imagina eu chegar na igreja e vocês veem eu dando mamadeira para ele, chupetinha para ele, não é assim? Papinha. Vai falar, oh meu Deus do céu, tem alguma coisa que não está normal, não é assim? Então, eu quero que você pegue isso com equilíbrio, né? Mais uma vez, a gente não está aqui para afrontar ninguém, estamos aqui para bater um papo e melhorarmos. Não importa o nível que você esteja. Se você abrir seu coração hoje, vai mudar muita coisa. Amém? Agora, faça uma análise sincera e real com você mesmo. Poxa, devido ao tempo que eu já sou cristão, né? Eu cresci, eu avancei, né? Meu conhecimento sobre Deus, sobre quem eu sou, o que eu tenho, o que eu posso, sobre o Evangelho, o reino de Deus, sobre a justificação pela fé, realidade de quem eu sou em Cristo, a aliança que eu tenho com Ele. Né? Eu cresci, eu avancei nisso, de fato, estou vivendo e praticando isso. Amém? Então, vamos avançar. Agora você pode estar falando, não, pastor,
no tempo que eu aceitei Jesus, eu cresci muito. Eu aguento alimento sólido. Então, amém. Porque tem muita coisa na palavra, né? Tem muita coisa na palavra para se aprender. Tem muita revelação para chegar e está chegando para nós. Amém? Então tem muito ensinamento bom na palavra de Deus, graças a Deus. Aí ele diz, então, ainda precisam de leite, não pode ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. Aí o versículo 14, eu amo esse versículo, ele diz assim, o alimento sólido é para os adultos. Agora vamos pegar aqui uma das maneiras de você observar que uma pessoa está adulta na fé, cresceu na fé. É porque pela prática constante, oh glória, amém? Oh pastor, eu lembro como eu era fervoroso 5 anos atrás, eu aprendi tanta coisa. Não. O que você plantou 5 anos atrás foi maravilhoso, teve resultado, mas era para continuar. Tem que continuar. É pela prática constante, todos os dias. Se tem uma frase que mudou a minha vida no Rema, foi a frase: seja crente todo dia. Todo dia você acorda, você tem a oportunidade de dizer sim, de dizer não, de andar no Espírito e subjugar a carne, de confessar a palavra, enfim. Todos os dias é dia de crescimento em Deus. Amém? Então, o importante, irmãos, é você decidir, eu vou crescer. Veja que o poder está na palavra. O que vai produzir crescimento é a palavra de Deus no seu coração. Então basta você abrir o seu coração para receber a palavra e crescimento vai chegar. Amém? Agora, isso é uma decisão. E ele diz assim, o alimento sólido, para quem está entrando agora, aí nós estamos em Hebreus capítulo 5, versículo 11 a 14. Não saímos dele ainda, né? Então ele diz, o alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante são capazes de discernir entre o certo e o errado. Olha só. Então essa pessoa, ela está recebendo a palavra, pela prática constante, ela discerne o que é certo, o que é errado. Meu irmão, as coisas, a vida em Deus, a vida que você é impulsionado, inspirado para viver em Deus, né? Dentro dos padrões que ele criou o ser humano para viver, não é para agradar papai e mamãe em primeiro lugar, você que já é adulto. Não é para mostrar para alguém que você tá, olha como eu. Não. Isso tem a ver com você compreender e ter uma reação diante de Deus de que é injusto você viver outra vida, já que ele enviou o seu próprio filho para morrer em seu lugar e te proporcionar uma libertação da escravidão ou do império das trevas e te transportar para o reino da luz. A verdade é que não tem vida longe de Deus. Não tem. Isso é um falso conceito de vida. A vida está nele. Por isso que a Bíblia diz, nele estava a vida e a vida é a luz dos homens. Amém? Está falando da pessoa de Jesus Cristo. Então, a palavra de Deus em você, a doutrina de Deus em você, trazendo crescimento, e você desejando caminhar cada dia mais em cima dela, praticando todos os dias, e você vai discernindo o que é certo e o que é errado pela palavra de Deus, isso tem a ver, é um dever de consciência perante o seu Deus em primeiro lugar. Honra Ele, não é assim? Até porque, meu irmão, quando você abre o coração e você é inundado pela vida de Deus, você não quer viver outra vida. E aí eu quero abrir um parênteses aqui. Há uma diferença muito grande entre você ser só um religioso e você ser um filho de Deus, cristão. Porque o que é só religioso, ele vem ouvindo. A bisavó passou para a avó, que passou para a mãe, que passou para ele. Olha, faça assim, não faça assim. Faça assim, não faça assim. Coma, não coma. Veste, não veste. Faz, não faz. Mas entende, irmãos, isso aí em si só não tem poder nenhum de mudar um ser humano. O que muda o ser humano é ele nascer de novo. É ele se tornar uma nova criatura. Por quê? Porque aí Deus recria o espírito dele e Deus passa a habitar dentro dele
E por meio do Espírito Santo e da palavra, Deus começa agora a instruir essa pessoa a uma nova maneira de vida. E também começa a potencializar e começa a dar força para ele fazer e se mover dentro daquilo que ele não conseguia. O ser humano não consegue mudar a sua própria natureza por ele mesmo. Porque senão não seria necessário Deus ter enviado Jesus. Mas graças a Deus porque Deus enviou Jesus, amém? Deus amou tanto o mundo. Ele amou de tal maneira que ele enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus envia Jesus, paga uma dívida que você não tinha condições de pagar. Ele paga a dívida e ele disponibiliza de graça para mim e para você o novo nascimento. Aleluia. E aí pela fé, crendo com o coração, você declara: Jesus Cristo, eu creio, você é o Senhor da minha vida. Eu quero dizer, tem pessoas que estão na igreja há muitos anos, filhos de pais que são cristãos, mas nunca nasceu de novo. Você tem que tomar a sua decisão. Salvação é algo individual, pessoal. Você tem que crer com o coração, você tem que confessar com a boca, você tem que decidir: Jesus Cristo, você é o Senhor da minha vida. Em primeiro lugar, esquece placa de igreja, esquece o nome de igreja agora em primeiro lugar. Primeiro tem a ver com vida. Deus é vida, Deus é inspiração, amém? Agora, porque eu sirvo a Deus e me torno um cristão, e eu me alimento da palavra dele, não é assim? Jesus falou: as minhas palavras são espírito e vida. Então, porque eu estou me alimentando da palavra, a palavra me ensina muitas coisas. E uma delas é congregar. Porque se existe algo que tem que estar forte no cristianismo, são os relacionamentos. Ninguém nasceu para viver só, viver uma ilha. Então, o congregar envolve muita coisa. Não é o nosso tema hoje. Quem sabe a gente faz uma live para falar um pouco mais do congregar. Amém? Mas congregar, irmãos, eu congrego porque eu sou inteligente. Eu congrego porque eu obedeço a palavra de Deus. Eu congrego, eu não sei se você já assistiu Animal Planet, e é muito interessante que eles ensinam que quando um predador quer pegar algum animal, ele procura algum que está longe da sua turma, ele está isolado, porque é mais fácil, é uma presa fácil. Eu congrego porque eu preciso de você, você precisa de mim. Há uma unção na minha vida que é para te abençoar. Mas há uma unção, há um talento, há uma graça na sua vida que é para me abençoar. Então, quando a gente está congregando, aleluia, é um só Deus, um só Pai, é um ambiente maravilhoso, a gente se completa, um precisa do outro, um tem habilidade para cantar, o outro tem habilidade para tocar, o outro tem habilidade para pregar, o outro profetiza, o outro interpreta, enfim, cada um tem um talento dado por Deus. E quando a gente se une, meu Deus do céu, é maravilhoso, amém? Então, quem não congrega, perde isso, né? Ah, você está falando isso porque você é pastor. Não, eu estou falando isso porque eu sou crente. Estou falando isso porque é bíblico, porque eu creio no que a Bíblia diz. Amém? Deus não está nesse negócio de te afastar do congregar, porque isso foi algo que Ele criou para o nosso bem. Eu acho que tudo, irmãos, é uma questão da gente parar porque eu já fiz esse questionamento. Eu já questionei muita coisa, irmãos. Eu já questionei: Deus, por que você exige de nós dar o dízimo, dar oferta? Por que o Senhor exige de nós congregar? E se você não entender, se você não compreender, você vai continuar com a dúvida. Mas eu lembro que quando eu fiz essa pergunta, eu queria aprender mesmo. E eu orei. E olha que eu já dava o dízimo. Mas eu dava sem compreender de fato, né? Eu queria compreender. E eu fui estudar. Eu acho interessante que muitos cristãos que têm dúvida, pega essa aqui, é interessante. Muitos cristãos que têm dúvida: pastor, eu tenho dúvida disso, dúvida daquilo. Bom, então essa dúvida vai ser tirada pela palavra. Deus vai usar ministros, Deus vai usar pessoas ungidas para te explicar, e também nos seus devocionais. Quando você estiver lendo a Bíblia, o próprio Espírito de Deus vai te revelar. Se você tiver uma atitude assim: Deus, tal assunto eu não sei, eu não entendo, mas eu quero aprender. Espírito Santo, me ensine. Pode ter certeza que Ele vai te ensinar. Em pouco tempo, esse assunto vai estar firme em você. Em pouco tempo, esse assunto vai estar firme em você. Qualquer assunto da Bíblia que você tiver dúvida, é só você se expor à palavra e Deus vai te socorrer, Deus vai te ajudar por meio de ministros, enfim, por outros meios. Não é o nosso assunto hoje, mas só para você pegar aí, amém? Deus é bom. Então,
Crescimento, irmãos, é algo natural no reino de Deus. Eu nasci de novo e eu continuo me expondo à palavra de Deus, vai haver crescimento. Cristianismo sem mudança de vida, isso não combina. Cristianismo é mudança de vida. Cristianismo é Deus me trazendo para um estado original, né? Quando Deus criou o homem, lá em Gênesis, aquele é o estado original. O homem foi criado em ele tinha comunhão com Deus, homem justo, pecado não dominava o homem, não tinha miséria, não tinha falência, não tinha morte, não tinha nada disso, não tinha doença. Então entenda que Deus não muda, essa continua sendo a vontade de Deus. Agora em Cristo nós estamos sendo reconstruídos, nós nascemos de novo, estamos renovando a nossa mente com a palavra de Deus e quando Jesus voltar, aqueles que estiverem vivos, um abrir e piscar de olhos, os seus corpos serão transformados e aqueles que morreram em Cristo, eles vão receber um novo corpo, né? Tanto os que estiverem vivos como os que morreram em Cristo vão receber um novo corpo, um corpo incorruptível, e aí se estabelece de fato a salvação plena. Então, do momento que você nasceu de novo, começou um processo de reconstrução. Deus está nos reconstruindo e a palavra dele tem um papel fundamental nisso. Amém? Agora, a gente começa a fluir aqui, né? E é tanta coisa boa para se falar. Então ele diz que o alimento sólido são aqueles que estão praticando a palavra e ele já consegue discernir o que é certo e o que é errado. Olha aí como você entende que um cristão chegou em um nível de maturidade, né? O mal já não está mais atraindo ele, porque ele sabe, isso aí não funciona, isso aí vai dar em morte. Ele não duvida mais a palavra. Quem é bebê na fé? Não sei, eu acho que... Não é assim? Ele fica duvidando, como se os ensinamentos de Deus fossem para trazer peso e dano para nós. Mas os ensinamentos de Deus não é para trazer dano para mim e para você. Os ensinamentos de Deus não é para trazer prejuízo para mim e para você. Pelo contrário. Amém? Então, os maduros, eles entendem, aquilo ali não é bom para mim. Por quê? Porque a palavra, ela faz você mudar a sua visão no presente, mas ela também já mostra o futuro. A Bíblia diz o que você tem que fazer, como você tem que fazer e os resultados daquilo que você vai fazer. Então vale muito a pena servir a Deus. Amém? A Bíblia também diz, e é pela Bíblia que nós entendemos, que certos caminhos não vão funcionar. Vai dar em morte. Né? Vamos pegar, por exemplo, a área de relacionamento. Tá? Mais uma vez, não estamos aqui para colocar peso e julgue ninguém. Mas, poxa, quem já teve um relacionamento que não deu certo, que de alguma forma não funcionou, você sabe que isso não é bom, traz uma série de consequências para a alma, nos sentimentos, enfim. Agora, quando nós pegamos os ensinamentos de Deus para que os relacionamentos, uma família funcione bem, aí você vai entender. Olha para aqueles que estão praticando. Não é que eles não têm desafios, não, eles têm, mas você vê que eles não... A tempestade vem, mas não cai, a casa não cai. Por quê? Está fundamentado na rocha. Está fundamentado na rocha. Há um temor dentro, há um amor que faz a pessoa ter ações diferentes, postura diferente, enfim. Eu oro para que você pegue isso, amém? O Evangelho não é algo penoso, irmãos. O Evangelho não é você fazendo um esforço natural somente para... Não, o Evangelho é Deus inundando a sua vida e Ele mesmo, presta atenção nisso, Ele mesmo te capacitando a viver uma vida que sem Ele seria impossível. Sem a pessoa do Espírito Santo seria impossível de viver. Amém? Mas com Ele é possível. Glória a Deus por isso. Então, aí ele vai dizer no capítulo 6, pega a sua Bíblia aí, Hebreus capítulo 6, versículo 1. Abra aí, por favor. Por gentileza. Ele vai dizer assim... Veja que a Bíblia não foi escrita com capítulos e versículos. Isso aí foi colocado para facilitar o nosso... para facilitar o seu aprendizado, ok? Então ele vem dizendo isso aí, ó. O tempo passou, tem mais coisa para você aprender,
mas vocês ainda estão bebês, já era para ter crescido, eu tenho que colocar leite de novo, né? Aí tem pessoas que falam, nossa, de novo o pastor vai pregar sobre fundamento da fé? De novo o pastor vai pregar sobre isso? Mas de novo, mas meu irmão, uma construção sem os pilares, sem as colunas que dão, ela não vai funcionar, né? Então, Hebreus capítulo 6, ele vai falar agora quais são esses conceitos básicos da palavra que o cristão tem que saber. Agora você vai medir se você está ainda no leitinho ou se você já avançou, ok? Vamos lá. Portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo, né? Os ensinamentos básicos a respeito de Cristo, e sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento. Aí ele vai citar agora as doutrinas. Certamente, não precisamos lançar novamente. Vamos lá. Doutrina número 1. Os alicerces, ou seja, arrependimento de obras mortas. Guarda essa doutrina. Ele vai falar 6 doutrinas básicas aqui que todo cristão tem que saber. Se você não sabe, você precisa aprender isso. Amém? Rápido. Porque isso são doutrinas básicas mais fundamentais para o seu crescimento como cristão. Arrependimento de obras mortas. Outra, fé em Deus. Outra, batismos. Nós temos mais de um tipo de batismo. Pelo menos 3 são citados na Bíblia. 1 é quando você nasceu de novo. Você foi batizado no corpo de Cristo. 2, batismo nas águas. É uma ordenança de Jesus. E é um símbolo, ou um ato que simboliza o novo nascimento. A partir do momento que você mergulha nas águas, simboliza quando você mergulhou nas águas da palavra, da salvação, enfim, e você se levantou dali uma nova vida, purificado dos seus pecados. E o batismo no Espírito Santo, que é um revestimento de poder, né? Então, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno ou julgamento eterno. Vamos repetir aqui as 6? Então vamos lá. Arrependimento de obras mortas, fé em Deus, batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e julgamento eterno ou juízo eterno. Claro que a gente vai promover reuniões para ensinar, né? Já que eu estou entrando no assunto, então eu vou ensinar essas doutrinas. Seja numa próxima live, seja em nossos cultos na quinta ou no domingo, vamos providenciar uma maneira de ensinar isso para você. Mas todo cristão, ele tem que estar apto e bem resolvido nessas doutrinas. O que é arrependimento de obras mortas, né? Fé em Deus. A gente fala tanto sobre fé, tá aqui, ó, uma doutrina básica. E eu queria só dizer algo, né? Fé em Deus é fé na sua palavra. O tanto que você tem da palavra, de fato, a vontade de Deus é conhecida quando a palavra, os preceitos da palavra são conhecidos. Quando você injeta a palavra em você, ela produz fé em você. Por isso que Paulo diz que a fé, ela vem pelo ouvir. Ouvir o Jornal Nacional? Não. Ouvir o horóscopo? Não. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Amém? Então, é dessa maneira que fé é produzida dentro de você. Então, Paulo fala sobre isso. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 7, a Bíblia diz, presta atenção, sem fé, é impossível agradar a Deus. E ele continua dizendo, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam, dos que o buscam. Né? Então, um pouquinho sobre fé, e o livro de Hebreus vai falar sobre fé, mas uma coisa que eu queria falar, a gente não vai ter tempo de tocar aqui sobre fé, que fé em Deus é fé na palavra de Deus. O tanto que... é versículo 6, né, Raíssa? Obrigado aí, né? Não é o... Eu falei Hebreus 11, 7, mas é 6, desculpa. Então,
fé em Deus é fé em sua palavra. Então, se você se alimenta da palavra, então a sua fé está aumentando. No momento como esse que nós estamos vivendo, de pandemia, né? Aonde está a sua fé? Está no dinheiro que está na conta poupança? Isso é bom, né? Feliz daqueles que estavam com a vida financeira organizada, porque não só pode cuidar da família bem, como pode socorrer outros, né? Mas a nossa fé não está em dinheiro, não está em banco. Olha como tudo isso é frágil, né? Eu quero dizer para você, irmãos, essa pandemia não está sendo provocada por Deus, viu? Tire isso da sua boca, não é Deus. Embora haja permissão, mas não é Ele. Deus está no negócio de desfazer isso. Nós estamos orando para que isso se acabe. Mas eu quero dizer algo para você. Momento como esse, você vê a fragilidade humana, como o ser humano em si só, né? Então está tudo parado, pessoas desesperadas, uma série de situações. E a nossa fé? A nossa fé estava em Deus, continua em Deus e vai continuar. Porque outras situações vão se levantar. Essa não é a última. Nós estamos no mundo. E no mundo situações vão se levantar. Mas Jesus ensinou, vocês têm que ter bom ânimo porque eu venci o mundo, amém? Glória a Deus. Então, a gente não tem tempo aqui, né, para falar sobre arrependimento de obras mortas. Fé em Deus, batismos, imposição de mãos. Olha só, ressurreição dos mortos. Tá aí algo que todo cristão tem que saber. O que é, o que a Bíblia diz, como será, né? E também juízo eterno. São doutrinas importantes. E nós precisamos saber, muita dúvida com relação ao Evangelho acontece porque a gente não sabe essas doutrinas básicas. Muita dúvida acontece porque a gente não está firmado nessas doutrinas que a Bíblia chama de básico, né? E alimento sólido não pode chegar porque a gente não está firmado nessas doutrinas aqui. Então eu queria propor, né, para os irmãos do Verbo da Vida Morumbi, nosso tempo está quase acabando, a gente tem 6 minutos, eu queria propor para vocês, vamos estudar essas doutrinas básicas, vamos sair do nível que nós estamos e vamos avançar. Se você sabe, se você já tem elas firmadas em você, estude novamente, mantenha elas no seu coração. Mas eu queria propor isso para você. Você tem esse desafio agora. Tem muitos alunos aí estudando no Rema, né? Interessante que meu filho, o Davi, ele está estudando no Rema, está fazendo aula online. E ele está estudando justamente essa matéria, doutrinas básicas. Olha só, é uma matéria do Centro de Treinamento Bíblico Rema. Aliás, quero divulgar aqui, você que não conhece, estude, né? Eu costumo falar o seguinte, eu não sou louco, eu não sou doido, né? Então, eu estudei no Rema, irmão, porque eu sabia que era algo bom para minha vida, né? Eu, minha esposa e muitas pessoas, né? Se eu não me engano, ano passado, em torno de 9 ou 10 mil alunos se formaram. Todo ano essa quantidade, muita gente crescendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor, né? Rema é uma escola interdenominacional e vai te ensinar assuntos da Bíblia. Amém, irmãos? Deus é bom. Mas vamos estudar sobre isso, irmãos. E se você precisa de ajuda, nós vamos te ajudar, nós vamos ministrar isso na igreja. Você que é chamado para ensinar, né? Tem um chamado de Deus aí, você tem que estar muito bem firmado nessas doutrinas para poder ensinar para aqueles que são novos na fé. Amém? Olha o Evandro Lima aí já topou o desafio. Quem topa o desafio aí? Fala para mim, que topa o desafio de estudar essas doutrinas básicas. E eu quero terminar, irmãos, lendo com você um texto de 1 Coríntios, capítulo 3, e o versículo 10, ele diz assim: pela graça que me foi dado... ok, vamos pegar um pouquinho antes, versículo 6, Paulo diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus, amém? Só Deus é poderoso para fazer você crescer. E isso ele faz por meio da palavra. Lembra que eu falei? O poder está na palavra. Se alimentou da palavra, ela vai produzir resultado. 30, 60 e 100 por 1. Oh, glória. Amém? Abra o seu coração. Deus quer mudar a sua sorte, sua vida, sua casa. Situações que parecem impossíveis. Se abra para a palavra.
Você vai entender que para Deus isso não é nada, é rápido. Só você se abrir. Quanto tempo demora, pastor? É uma decisão no coração, amém? Ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus quem deu o crescimento. Ele diz assim, não importa quem planta ou rega, mas sim Deus que faz crescer, amém? Aí versículo 10, pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como um construtor competente, e agora outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado, pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquilo que já foi posto, ou seja, Cristo Jesus. Amém? Cristo é a doutrina. As pessoas podem perguntar, como saber qual a igreja, qual a doutrina certa? Como que saber? Ficam desesperados, eu não sei porque tal lugar, dizem que é lá, tal lugar. Irmãos, a doutrina certa está no Evangelho, está na palavra. E a doutrina é Cristo. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o início, ele é o fim. Amém? Glória a Deus. Ele é a pessoa central do Evangelho. Cristo Jesus é a nossa doutrina. Amém? Nosso descanso está em Cristo. Nossa salvação está em Cristo. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos em Cristo. Quando você lê as cartas, todas as preposições com nele, no qual, no amado, está falando de você. Nele nós temos a vitória. Nele nós temos a vida eterna. Nele eu sou mais que vencedor. Nele eu sou abençoado. Amém? Então, eis aí a doutrina é Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, eu queria terminar essa live orando com você. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças. E eu oro agora, Pai, em nome de Jesus, para que os olhos do entendimento dos meus irmãos, os nossos olhos, sejam iluminados para receber a Tua palavra. Aleluia. Tua palavra, Pai, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, ela produz em nós crescimento, ela produz em nós avanço. Vamos avançar e crescer cada dia mais por intermédio da Tua palavra. Eu declaro olhos para ver, ouvidos para ouvir, o Espírito Santo te revelando aquilo que você tinha dúvida, tão somente porque você vai abrir seu coração e a palavra vai entrar. Eu declaro crescimento. Você não vai continuar mais, você que já tem um tempo como cristão, não vai continuar mais no mesmo nível. Você vai se encher da palavra e você vai crescer de nível. Eu quero ouvir os testemunhos depois. Olha, eu peguei aquela palavra, eu estudei e eu estou crescendo, eu estou avançando. E mais uma vez eu digo, situações que pareciam ser difíceis, impossíveis, você vai começar a aprender pela palavra algo muito interessante que já está feito. Já está feito, basta você crer e descansar nele, porque já está feito. Amém? Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. Aleluia. Então, eu quero terminar, a gente tem 1 minuto e alguma coisinha, eu vou terminar cantando, a live vai terminar, sejam abençoados por essa noite, amém? Tu és a palavra que nos sarou, teu nome é sobre todo nome, um canto de vitória das nações, ser adorado e venerado, Cristo Jesus, Ele é a palavra. Tu és a palavra que nos sarou, seu nome é sobre todo nome, o canto de vitória das nações, ser adorado e venerado, Cristo Jesus. Mais uma vez, tu és a palavra. Tu és a palavra que nos sarou, teu nome é sobre todo nome, o canto de vitória das nações, ser adorado e venerado, Cristo Jesus. Ele é a doutrina, amém? Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ser adorado e venerado, Cristo Jesus. Leia a sua Bíblia, se encha da palavra, amo vocês.